Numa reunião que houve aqui no Palácio dos Bandeirantes, entre o Dória, o Maia e o Baleia, depois o Dória deu uma entrevista e falou algumas coisas. Entre as coisas que ele falou, isso aí que você vai ouvir, que o Cris separou pra gente aqui com o nosso Latino Melhor da TV. Vamos ouvir o Dória, depois o Bolsonaro, mas eu ouvi ele chamar o presidente da República de fascínio. Eu falei, pô, o bicho tá pegando aí, pra xingar o presidente da República. Aí eu liguei pro Bolsonaro na hora, o Bolsonaro respondeu, depois o Maia falou, eu perguntei se o Dória queria dar entrevista aqui, ele não apareceu. Convidei você para falar aqui, você não quis falar, por quê? O senhor está com medo de falar aqui? O senhor repetiu o que o senhor falou? Acho que não, né? O senhor é um homem corajoso. Vamos ouvir o Dória primeiro falando aí. O governo do Amazonas está pedindo a outros estados que recebam 60 bebês prematuros que podem ficar sem oxigênio. Bebês, gente, não tenho mais palavras. Assinado pela jornalista Daniela Lima, da CNN. Acabo de falar aqui com o nosso secretário da Saúde. São Paulo atenderá integralmente esses 60 bebês e eu já pedi a ele, ao término da coletiva, para falar com o secretário de Saúde do Estado do Amazonas. Nós acolheremos todos os bebês que puderem ser transportados aqui a São Paulo. Gente, é o fim do mundo isso. Isso é o fim do mundo. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso como brasileiro. Desculpe. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso como brasileiro. Reajam governadores, reajam prefeitos, reajam dirigentes sindicais, reajam formadores de opinião. A reação da imprensa, um dos poucos segmentos no país que tem se mantido na firmeza de contrapor-se a um facínora que comanda o país. A um facínora que comanda o país. Reajam os que podem reagir. Olhe a sua consciência. Olhe seus filhos. Será que o Brasil que você deseja para os seus filhos e netos é o Brasil de Jair Bolsonaro? Sim. É o país de alguém que fala, e daí? Até 2026. Pressa para quê? Já fiz o que pude. O Brasil está quebrado. Vendeu a China para o São Paulo para a China, porra, o que você quer? Não. Vergonha, safado. Esse não é o Brasil que eu amo. Esse não é o Brasil que eu gosto. Esse não é o Brasil que eu defendo. Tenho certeza, Bruno, que muitas vozes vão começar a se levantar em defesa do Brasil. Se não fizermos isto, em 2 anos, o Brasil estará destruído pela incompetência, pela inépcia, pela incapacidade, pela mortalidade e pela insanidade. Aí então eu peguei e liguei para o presidente Jair Bolsonaro, como depois eu liguei para o Maia. O governador João Dória está fazendo um discurso muito forte aqui em São Paulo. Ele se reuniu com o Maia e se reuniu com o Baleia, que é candidato do Maia à presidência da Câmara, e dentre as palavras usadas em relação ao senhor, ele usou a palavra que foi a que eu ouvi aqui, chamou o senhor de fascínora, chamou o presidente da República de fascínora e disse que a imprensa tem que se unir, o Congresso tem que se unir. Eu não sei o que ele quer dizer com se unir. Se é uma ressurreição ou o que é, mas é um discurso muito pesado. Depois eu vou tentar perguntar para ele o que ele está dizendo com isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Alô, Datena, é uma hora, Datena, de o pessoal se unir pelo bem e para o bem. Tem pessoas que estão morrendo em Manaus como se estivessem morrendo afogados, morrendo por asfixia. Olha só, em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não poderia interferir em estados e municípios sobre ações sobre a Covid. Ponto final.
E o que nós fizemos, né, ao longo desse tempo todo? Ajudamos com meios e com recursos, e muito, bastante. Agora, esse caso de Manaus, quando nós descobrimos que o problema estava se agravando, me reuni a semana passada com o ministro Pazuello, e na segunda-feira ele partiu cedinho para Manaus, ficou 3 dias lá, viu a situação caótica que se encontrava. O que ele fez de imediato? Tá? Usou aí as nossas Forças Armadas para mitigar o problema. A Força Aérea levaram cilindros para lá. Tá? Nós já começamos a distribuir o pessoal infectado ali em Manaus para 8 capitais mais próximos de Manaus, por falta de meios para lá atender. Você pode ver, nós enviamos recursos para todos os estados. Há 6 meses, a secretária de saúde de Manaus foi presa por corrupção. Tá? Atualmente não se ouve falar, eu acho que me permite dar uma sugestão a você, Datena, ouvir o secretário de saúde do estado do Amazonas, que ninguém sabe quem ele é, a não ser que ele é irmão de uma deputada, nada mais além disso. Tá? Nós estamos enviando, entrei em contato agora, o Yoshi Shelley, agora só depois do almoço, o nosso ministro, nosso embaixador de Israel, e praticamente está quase decidido Israel mandar um avião com cilindro de oxigênio para lá. Nós determinamos que a Camex, é mais longo um pouco, que a Camex agora, de cilindros de oxigênio. Tá? Pô, nós estamos fazendo tudo possível, apesar do Supremo ter me proibido de fazer isso. Agora, esse discursinho do governador de São Paulo, que durante a pandemia assustadoramente, aumenta assustadoramente praticamente o ICMS de tudo, inclusive produtos de saúde em São Paulo, não tem moral para falar de ninguém, e eu não quero entrar na polêmica com esse cara. Esse cara aí se elegeu com o meu nome e não deu 2 meses, começou a me atacar de ouro na cadeira presidencial. Eu não tenho polêmica com ele. Ele cuida da vida dele em São Paulo, que eu cuido do Brasil aqui. Agora, se ele não tem o que fazer, que não nos atrapalhe. Nós acabou de pousar, acho que pousou hoje de manhã, ontem à tarde, um avião da Força Aérea, né? Com 50 toneladas de equipamento, nós vamos construir um hospital de campanha em tempo recorde lá em Manaus, e já é para ter sido feito. Estado como São Paulo, já que esse governador quer falar, ele diminuiu o número de leitos em São Paulo para atender a Covid. Em consequência, mesmo com o mesmo número de infectados, esses hospitais que sobraram, 50%, equivale a ter dobrado o seu número de internações. O negócio é sério, está mexendo com vidas humanas, tá certo? Um dos estados que tem mais infectados, eu sei que aí tem também o maior número de habitantes, né? Mas é o estado de São Paulo. Ele quer chegar a responsabilidade de mim, só que ele tem coragem moral, que homem não é, nós sabemos que esse pilantra não é homem, tem coragem moral de criticar o Supremo Tribunal Federal, que falou que eu não posso interferir. Eu tô cometendo um crime, Datena, por interferir, por ajudar, e não ao contrário. Então, se esse moleque que governa São Paulo tem coragem moral, critica o Supremo Tribunal Federal, que falou que eu estou proibido de interferir em ações de combate à Covid em estados e municípios. Estou desobedecendo o Supremo e estou interferindo. Presidente, o senhor não acha muito grave que o governador do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União, são todos importantes que são estados da União, mas é o estado mais rico da União, chamar o presidente da República de bandido, porque fascínio para mim é bandido. O senhor não acha isso que pode criar uma crise institucional no país? Isso não é crime? Olha, ele está sendo esculachado pelas mídias sociais sobre a vacina que ele queria impor. Ele disse que a vacina seria dele, né, a Coronavac aí, que eu não vou falar nada nem contra nem a favor, eu falo depois da Anvisa decidir. Entre eu e a vacina existe a Anvisa, eu respeito as leis. Qualquer medicamento que chegue ao Brasil, ninguém pode botar na prateleira da sua farmácia para vender. Ele tem que estar certificado pela Anvisa. E um medicamento, deixa ser um medicamento, uma vacina que está em fase experimental, mais grave ainda. A Anvisa está trabalhando, está dobrando turnos, né, para num tempo de 10 dias dizer das 2 vacinas que foram pedido o registro ali de emergencial, ela possa liberar ou não.
A Anvisa é um órgão responsável. Nós não podemos passar por cima da Anvisa. É um crime alguém achar que eu ainda não comprei a vacina, como você pode comprar um carro. Você vai na concessionária e compra um carro, ou vai no supermercado e compra lá 10 latas de sardinha. Isso não é isso. Esse material, a vacina, tem que passar pela Anvisa. Que afinal de contas, havendo um efeito colateral, quem vai se responsabilizar? Este governador inconsequente que falou que a vacina tinha que ser obrigatória, isso é coisa de canalha. Fala que a vacina tem que ser obrigatória, uma vacina que é emergencial. Então tem que ter responsabilidade. Esse cara, te repito, acabou de aumentar, com o apoio da sua Assembleia comprada, aumentar o ICMS de quase tudo no estado, inclusive de agulhas e ampolas, para aplicar a vacina. Isso é um irresponsável. E ele se junta com o Rodrigo Maia agora, que está em campanha, que é dama de moralista, foi um dos responsáveis por atrasar a agenda do Brasil por 2 anos, por medidas que não botou em votação, fez caducar muitas medidas provisórias que tratavam de vários assuntos, e a preocupação dele é a eleição agora dia 1º, quer ganhar a mesa a qualquer custo, não mostrando o que fez. Por que o seu Rodrigo Maia com o seu João Dória não mostra o que foi feito, né, ao longo dos últimos 2 anos, para depois me criticar? E não fizeram nada, foi atrasar o Brasil na medida provisória, ao deixá-la caducar, na regulação fundiária. E nós somos atacados de fora do Brasil de forma errada, inconsequente, né, irresponsável, o pai de São Macron. A imprensa brasileira dá destaque como se eu estivesse tocando fogo na Amazônia, se nós tivéssemos aprovado essa medida. Pelo amor de Deus, São Macron, não compre soja do Brasil, porque assim você não desmata a Amazônia. Compre soja da França. A França produz de soja 20% que essa de Sorriso produz aqui em Mato Grosso. Fica falando besteira aí, ô São Macron. Não conhece o seu país, fica dando pitaco aqui no Brasil. Essa é a politicária deles. Vá procurar um palmo de mata ciliar na França. Vá procurar uma floresta. Quanto de floresta tem a França? Porque eles falam tanto em reflorestamento e dá dinheiro para nós. Não dá dinheiro para nós, não. Nós vamos dar muda de ar para você replantar aí, reflorestar aí. Quer reflorestar seu país? Você vai à disposição para colaborar nesse sentido. Nós temos muda para isso aí, pô. Agora fica o tempo todo mentindo para nós. Mentindo! Pregando contra o Brasil, como se prega aqui, ó, lamentavelmente. Tá? Se faz o tempo todo campanha contra o Brasil. Agora, se tivesse alguém tivesse jogando dinheiro aqui para a grande mídia, né? Para grande parte da grande mídia, o Brasil não tinha problema nenhum, mas o Brasil mudou. Se nós tivéssemos aprovado essa medida provisória, qualquer foco de incêndio no Brasil, Datena, em especial na região ali do norte do Brasil, você ia saber do CPF da pessoa que estava tocando fogo, você tinha como mandar a fiscalização para lá e ver se aquela área era permitido o fogo ou não, e se você vai multar ou não, e obviamente isso é uma medida que inibir outros ilícitos na região. O cara deixa caducar porque o seu Rodrigo Maia é colado ao PT. A agenda da Câmara, em 2 anos sofri a agenda da Câmara, feita em parte pelo PT. Esse é o problema que a gente vive agora, com palavras de baixo calão, como esse governador está usando, me chamando de fascino. Isso é coisa do irresponsável. É um cara que está morto politicamente em São Paulo. Ele não sai na rua em São Paulo. Não sai na rua. Ele não vai na padaria comprar um pão, não vai na praia. Não tem mais prestígio para absolutamente nada. Agora está num desespero, tentando me atingir. João Dória, tá? Fechou São Paulo e foi para Miami. Não é exemplo para nada. João Dória, só tem vergonha na cara. Critique o Supremo Tribunal Federal, que me proibiu de realizar qualquer ações de combate ao Covid. Há poucos meses, o Brasil era um dos países onde mais morria gente por milhões de habitantes. Agora estamos, se não me engano, na casa do 22º, 23º morte por milhões de habitantes. O que leva a isso? Tratamento precoce, que é demonizado pelo João Dória e tantos outros. Tá? Qual a alternativa que nós temos no tratamento? Não tem nenhum remédio ainda reconhecido cientificamente, mas experimentalmente nós temos notícia da ivermectina, da hidroxicloroquina, da anita, da azitromicina, e onde está sendo usado isso, a morte tem caído assustadoramente, e tanto é que o Brasil agora já não é mais um dos primeiros, né? E o número de mortes por 1 milhão de habitantes. Temos que ter alternativa. Nós devemos, quem não quiser fazer isso, ter direito ao médico na ponta da linha decidir
que a última palavra para atender um paciente é o médico, não é governador, não é presidente nem prefeito. Para ele decidir se aplica ou não. Médicos sendo perseguidos. Há pouco tempo, março, abril, em Diário Oficial da União do Estado de São Paulo, o senhor João Dória publicou aqui, em caso de dúvida, está escrito lá, a causa morte diz que é Covid, para exatamente tentar buscar mais dinheiro junto ao presidente. Tá? Agora, essa responsabilidade para cima de mim não vai colar. A população acompanha isso aí. Tá? É um governador que, lamentavelmente, se perdeu completamente. O que fez ele chegar a esse ponto? A ambição da cadeira presidencial. Tá? E a passagem por São Paulo dele é o último capítulo da vida política desse cidadão, que agora se reúne o seu Rodrigo Maia para fazer campanha para o seu candidato. Nada pessoal contra o senhor Baleia Rossi, sempre tinha um bom relacionamento com ele, não vou criticá-lo por nada. Tá certo? E esse é o trabalho dele. Ficam falando em impeachment, temos 40 processos de impeachment. Rodrigo Maia, mostre o teor, por que querem meu impeachment? Não é por corrupção. Senhor Rodrigo Maia, eu não estou denunciado no Supremo Tribunal Federal. Não tem, eu não sou Botafogo, eu sou Botafogo que torço o Botafogo do Rio de Janeiro e Palmeiras e São Paulo, mas no fogo por estar na planilha do Odebrecht. Esse desespero deles tentando mudar a opinião pública, como se eu fosse responsável por mortes. Não sou. Repito, Rodrigo Maia, João Dória, questiona o Supremo Tribunal Federal, que me proibiu de qualquer ação de combate ao coronavírus. Essas ação são privativas dos governadores e prefeitos. Cobre, João Dória, do seu governador, que é teu amigo, do estado do Amazonas. Pergunte para ele, João Dória, por que o seu secretário de saúde foi preso pela PF há poucos meses por acusação de desvios? Então, o dinheiro, por exemplo, né? Eu não tenho o valor exato aqui, eu tenho aqui, chegou na minha frente agora, recursos transferidos do nosso governo federal para o estado do Amazonas, 8 bilhões e 900 milhões. Recursos transferidos para municípios do estado do Amazonas, 2 bilhões e 360 milhões. Dinheiro repassado a título de auxílio emergencial para o estado do Amazonas, 3 bilhões e 17 milhões e 170 milhões. Isso está no portal da transparência da Controladoria Geral da União. Se nós não fizéssemos isso, como é que o povo estaria sobrevivendo? Foram 9 meses de auxílio emergencial. Qual país da América do Sul fez auxílio emergencial? Nós fizemos por 9 meses, não seria um caos. Foram 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. Batendo o pessoal de São Paulo, o pessoal mais pobre, que vivia da informalidade, porque tudo foi fechado. Acabou o churrasquinho de gato na praça, o cara vendeu um amendoim no sinal, vendeu um chamate no estádio de futebol, ganhar um dinheiro num show, acabou. Tá? Esses informais são na ordem de 40 milhões de pessoas, no total 68 milhões receberam. Tá? Por 9 meses auxílio emergencial. Se nós não fizéssemos isso, o Brasil estaria um caos. E eu falei lá atrás, esses governadores, que tá alguns aí junto com o João Dória, queriam quebrar a economia do Brasil para botar na minha conta. Mas se o João Dória tivesse um mínimo de vergonha na cara, esse calcinha apertada, ele falaria que o Supremo Tribunal Federal me tirou de combate para as ações contra a Covid. Eu agora sim mereço um processo de impeachment, porque eu estou ajudando o estado do Amazonas e eu estou proibido de agir nas causas voltadas para o Covid pelo Supremo Tribunal Federal. Eu agora estou passivo em crime, sim, por estar ajudando o estado do Amazonas. Cadê a nossa Força Aérea? Levou material para lá, hospital de campanha, cilindros. Tem cilindros indo por balsas para Manaus. A Força Aérea nossa está pegando pacientes e levando para várias outras capitais no entorno, né, de Manaus aí, para hospitais federais da União. Esse é o nosso trabalho. Agora vem esse moleque, governador de São Paulo, me acusar de fascínio. Seja homem, cara. É duro mexer com quem tem um comportamento como esse cara. Nada contra a opção dele, mas é duro trabalhar com um cara com esse tipo de opção. Tá, em São Paulo, um governador medíocre que não sai na rua. Se sair, vai ser linchado na rua. Tá? Vão jogar ovo, jogar tudo em cima dele. Ninguém quer saber desse cara. E o tempo todo querendo acusar a mim, achar um responsável pelo seu insucesso aí em São Paulo. E parece organizando, inclusive hoje, né, uma manifestação, um panelaço contra a minha pessoa, baseado no quê?
Baseado no quê? Então tá faltando seriedade, eu não tô ouvindo, coragem. Eu não estou ouvindo a entrevista do Dória, do Baleia e do Maia, eu estou lendo aqui, porque a entrevista é concomitante à nossa. Eu, quando ouvi a palavra facínora, para um governador de um estado importante da União chamar o presidente da República de facínora é grave, mas está aqui. Dória, Baleia, que o senhor disse que é seu amigo, e Maia, convocam a população a se manifestar num panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que isso já coloca em risco as nossas instituições e que pregam processo de impeachment e que pregam algum tipo de tomada de posição contra o senhor? O senhor não vê dessa maneira? Ô, Datena, eu contrariei, Datena, muitos grupos do Brasil. As estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, agora dão lucro. Você mesmo ouviu aí, já que é do teu estado, a CEAGESP, a bagunça que era o CEAGESP, roubalheira, desvios, distrato, prostituição, drogas, assaltos, tudo que acontecia, a gente vai arrumando. Cada vez que eu toco fogo num ninho de rato, eu tenho problemas. O governador queria privatizar a CEAGESP. Depois eu percebi, não quero entrar em detalhe aqui, que tinha algo esquisita. Eu sou pelas privatizações, mas não para entregar o patrimônio nosso para quem quer. Então, quando eu percebi que tinha o interesse do governador aí que não era bom para os cofres públicos, resolvi cancelar esse processo de privatização da CEAGESP e ponto final. Agora, é o que eu digo, eu quero falar pela terceira vez, Datena. Eu estou proibido pelo Supremo Tribunal Federal de fazer qualquer ação de combate ao coronavírus em estados e municípios. Por que esse cara cobra de mim? Agora, se ele cobrar do Supremo, pode ter... Bem, não quero falar besteira aqui, tá? Não quero falar demais aqui. Agora, cobra da pessoa certa. Agora, o vírus tá aí. Eu não errei nenhuma no tocante ao vírus. Eu zerei lá atrás o imposto da vitamina D. E nós sabemos que hoje em dia a vitamina D ajuda a servir como uma barreira para a infecção do coronavírus. Tá? Todas as ações que nós tivemos no passado, que eu falei, tá? Foram concretizadas. Eu falei que para mim, eu, Jair Bolsonaro, não passava de uma gripezinha pela minha passado atlético. Eu, e não todo mundo. Os caras jogam como se fosse para todo mundo. E eu desafio alguém a mostrar um áudio, um vídeo, eu falando que a Covid-19 era uma gripezinha. Não tem. Eles ficam na narrativa o tempo todo para desqualificar. Eles querem essa cadeira para roubar, para fazer o que sempre fizeram. Tá? O Brasil era um escândalo em cima de... Toda semana tinha escândalo de corrupção no Brasil. Estamos 2 anos sem problemas. Isso incomoda esses caras como o João Dória. Incomoda o Rodrigo Maia. Tá? Outra coisa, não falei que era amigo do Baleia Rossi. Ele tem um respeito por ele. Tá certo? É um direito dele disputar para da Câmara, como já disputei por 3 vezes, com outros objetivos, não para ganhar, mas atingir meu objetivo final. Fiz a minha carreira naqueles minutos de fama, né? Mostrando problemas de verdade, de como deveria se comportar um presidente da Câmara, e cheguei à Presidência da República. Fiz a minha parte. Agora, é uma inconsequência, é uma irresponsabilidade chamar de adjetivos mais variados possível o presidente da República. Até se eu merecesse, mas não existe merecimento no tocante a isso. Datena, eu estou abrindo uma desculpa aqui, Datena. Eu tenho um tremendo respeito por você. Eu te abri uma exceção aqui, porque você sabe que eu estou sem falar com a imprensa há um tempão, para exatamente evitar problemas. Que a conotação que a mídia, outra, vai dar amanhã, que eu agredi o Rodrigo Maia, que eu agredi o João Dória, tá? Que em vez de buscar solução, eu estou fazendo campanha para 22. É isso que a grande mídia vai fazer. E você sabe que o nosso objetivo não é esse. Eu não fico viajando. Veja quantas viagens com o avião da Força Aérea o Rodrigo Maia fez pelo Brasil nos últimos 2 meses. Fazendo campanha para o seu candidato com o avião da Força Aérea Brasileira. Tá certo? Então essa é uma realidade. Temos irmãos morrendo asfixiados lá em Manaus. E vem esse inconsequente, esse calcinha apertada, falar abobrinha aí, falar besteira, em vez de ajudar. O que ele mandou, já que é o estado mais rico da nação, né? O meu estado, inclusive, eu sou paulista, do interior do Vado Ribeira, de Eldorado Paulista, o que ele fez para mandar alguns aviões com material para atender a população de Manaus? Eu não sei até agora qual medida ele fez. Eu te aponto a minha, mesmo estando proibido de fazê-la. Presidente, eu estou muito preocupado com uma série de detalhes. Eu sou um cara... Quando eu vi a palavra facínora, eu na hora liguei para o presidente Jair Bolsonaro.
que, aliás, não queria falar. Eu falei assim, presidente, mas o governador do estado de São Paulo está chamando o senhor de fascínora. E se fosse eu presidente da República, eu entraria com uma ação imediatamente contra ele. Eu, por mais que eu não gostasse do Bolsonaro, como cidadão, eu jamais chamaria o Bolsonaro de bandido. Agora, quando o governador de um estado, como o estado de São Paulo, faz isso, eu não sei até que ponto ele está incorrendo em crime, eu não sei até que ponto o presidente vai reagir a isso, judicialmente falando, mesmo porque é fundamental que a gente mantenha estabilidade política para enfrentar uma crise que a gente nem sabe se ainda só está começando. Chamou o presidente de bandido e conclamou a nação, o Congresso, a tomar alguma providência contra o presidente Jair Bolsonaro, me lembra mais ou menos o que o Trump fez. Tirando isso, uma outra coisa que me preocupa, não é possível que alguém esteja satisfeito com o ministro Pazuello, que é um militar, administrando o Ministério da Saúde. Não é possível que ele esteja errando tanto no Ministério da Saúde. E ele é um militar. Eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro está insatisfeito ou não com o Pazuello. Então a pergunta é direta. Há alguma divisão entre o senhor e quem quer que seja, entre os militares ou não, presidente? Datena primeiro. O ministro primeiro ali, o Mandetta. Qual era a política dele? Vá para casa, quando sentir falta de ar, vá para o hospital. Vai para o hospital para quê? Para ser entubado. E, pelo que parece, né? Uma vez entubado, a chance de sobrevivência diminui bastante. Então não é porque o cara é médico que está fazendo a coisa certa. Depois tivemos o Nelson T, que ficou 30 dias, pediu para sair, respeito à vontade dele. O Pazuello é um tremendo de um administrador. Ele é um gestor. Não tem sábado, domingo, feriado, trabalha quase que 20 horas por dia. Teve na segunda-feira em Manaus, levantou tudo. Ali junto aos militares das Forças Armadas, médicos, praticamente assumiu o comando do negócio, estava abandonado lá em Manaus. É uma pessoa que, se olhar para a cara dele, está cansado, trabalha o tempo todo, é um cara excepcional, tem responsabilidade, não foi preso nem acusado de nada. O Mandetta já está sendo citado com problemas, o Iabas lá no Rio de Janeiro. Não vou acusá-lo de nada ainda, mas está sendo já lembrado no tocante a isso. E o Pazuello, duvido, né, quem fizesse algo melhor do que ele. É igual aí, ó, a CEAGESP. Primeiro falar, botar um coronel da PM, aí é um caso de polícia, a CEAGESP. É um caso de polícia. E depois a gestão seria um segundo lugar, segundo uma excelente gestão também aí na CEAGESP. Na saúde é a mesma coisa. De imediato, tomou as providências para Manaus, de imediato. Hospital de campanha para lá, cilindro de oxigênio por avião, por balsas. Os nossos hospitais universitários, federais, o de Manaus, foi aberto imediatamente para atender o pessoal cometido de Covid. Se eu não me engano, 6 ou 7 capitais, e temos hospitais universitários. Mas o senhor não chegou a dizer que o Pazuello havia conduzido mal o Ministério da Saúde? Nunca disse isso. Teve uma matéria no jornal, numa reunião ministerial, tinha uns 15 ministros, tá? Um jornalista da Globo aí falou que eu estava insatisfeito com o Pazuello tocante a essa linha. Isso não aconteceu. Tinha uns 15 ministros presentes. E daí um palhaço da imprensa, né? Que esse babaca aí fala uma besteira dessa, da Globo, todo mundo reverbera. É para tentar o quê? Desgastar. Dizendo que eu não tenho coração, que eu, quando uso por cima das pessoas, está desgastar o tempo todo. O Pazuello está fazendo um trabalho excepcional. Não vai sair de lá. Não tem motivo para sair de lá. Muito pelo contrário. Ele está numa guerra agora e quer ganhar essa guerra. E tem trabalhado incessantemente. Olha aqui, Datena, quando ele foi lá para a saúde, ele levou uns 20 militares com isso. Foi massacrado. Lá tinham 5 mil e poucos funcionários. Ele levou 20 militares e foi massacrado. É o tempo todo batendo na gente. Eles querem a cadeira aqui porque o que acontecia no passado estava bom para eles. Viviam numa maravilha. Tá? Num mundo aqui que interessava a boa vida de quem estava no poder, nada mais além disso. Estamos há 2 anos aqui sem nenhum problema de corrupção. É obrigação minha, mas outros não se comportavam dessa maneira. O que nós estamos fazendo, nenhum país do mundo fez, até país do primeiro mundo.
Agora, se nós estamos aqui, 22º, 23º, número de mortes por milhão de habitantes, por isso estamos mais nos primeiros lugares, alguma coisa sendo feita. E quem está fazendo é o governo federal, quando tem coragem de falar no tratamento precoce. No meu prédio da Atena, mais 200 pessoas pegaram o vírus e tomaram hidroxicloroquina ou ivermectina. Nenhum foi para o hospital. Por que não podemos arriscar nisso? Mas para o mundo, a solução seria a vacina. E a gente até agora não tem nenhuma nem outra, nem a Coronavac e nem a culpa é de quem? Vamos lá. Tem um culpado para isso, Atena? Tem um culpado para isso? Estão me culpando. Tem um culpado. Estão dizendo que é o senhor o culpado. Mas por que sou eu, Atena? Eu não sei. Estão dizendo que é o senhor. Eu posso pegar um comprimido na feirinha do Paraguai que tem em Brasília. Tem um montão de comprimido e distribuir para o povo sem passar pela Anvisa? Tem uma Anvisa que faz um trabalho de qualidade. Tem que passar por lá. Eu não oportunidade para lhe perguntar de uma forma clara e objetiva, porque quem manda na Anvisa, o senhor tem algum tipo de interferência? Pergunta bem direta, na Anvisa ou não? Zero interferência. Inclusive o Barra Torres é um médico renomado, tá? A TV Globo deu entrevista, mas ele ao vivo, que a entrevista que teve, ele jantou o pessoal todo. É um cara que entende do assunto, é um cara estudado, dedicado. E nós, as agências, fique bem claro, são independentes, são autônomas, ninguém tem interferência lá. Alguns querem que eu aperte a Anvisa. Se eu vamos supor que se eu for me dirigir a Anvisa para apertar, isso é interferência. Igual me acusar de interferir na Polícia Federal, não tem nada contra mim. Abriram as fitas da sessão secreta, que eu pedi para não abrir. Abriram. Nada contra mim, nada de interferência. E então está sendo processado por interferência da Polícia Federal. Quando dá um problema em um qualquer do governo, o culpado sou eu. Quando eu tento mudar alguém para evitar que dê errado, diz que eu estou interferindo. Agora, esse inferno que querem impor a minha vida, não vai colar. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E não tem do que me acusar. Sim. Não tenha 40, 60 processos de impeachment, isso não vale nada. Essa entrevista de hoje aqui... Os 30 processos de cassação no passado, nenhum por corrupção. Essa entrevista de hoje aqui, coletiva, do presidente da Câmara, do candidato dele, o Baleia Rossi, e do governador de São Paulo, o senhor vê de que maneira? Pode ser um princípio de um ato para provocar o país, no país, inclusive no Congresso, abertura de processo de impeachment contra o senhor? Em pelo menos 19 estados e no Distrito Federal, cidadãos promoveram panelaços agora há pouco nas 5 regiões do país. Só Deus me tira daqui da Atena. Não existe nada de concreto contra mim. Agora, me tirar da mão grande, não vão me tirar. Mito! Aí outra história. Querer inventar um fake news para me tirar daqui, uma narrativa, eu vou repetir aqui. Tem o João Dória e o
E o nosso aí, Rodrigo Maia, em falar impeachment ou me acusar disso, tudo que está acontecendo aí, se eu fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal de fazer qualquer ação de combate ao coronavírus em estados e municípios. Eu tinha que estar na praia uma hora dessa. Pelo Supremo Tribunal Federal, eu tinha que estar na praia agora, Marcelo. Tá tomando uma cerveja. O Supremo falou isso para mim. E o erro meu agora foi não atender o Supremo e está interferindo, né, ajudando quem está morrendo em Manaus, com cilindros, com remoções, com tratamento precoce também. Manaus estava abandonada. Manaus é diferente de São Paulo, onde você está aí, até pelo clima. Lá tudo é diferente, é úmido, isso aí atrapalha, tem as doenças tropicais e tem um problema crítico de saúde lá. Os hospitais sempre vieram cheios. Qualquer pequena normalidade, os hospitais sobram pacientes. Essa é uma grande realidade. Ninguém faria melhor, com todo respeito, né, do que o meu governo está fazendo. No final já dessa entrevista, porque o presidente me atendeu de forma excepcional, ele não estava na agenda dele, deu em relação. E logo depois eu ouvi o Maia, que se reuniu com o João Dória. Vamos ver o Maia. De todo esse debate sobre Manaus, sobre o Covid, do meu ponto de vista, tem um erro original, que foi a negação por muitos do impacto e das consequências do Covid-19 no nosso país. Eu lembro que no início, as previsões do governo federal é que nós teríamos apenas 1.000 mortes, que nem o H1N1. Então, esse erro original de negar o impacto do Covid, vendo o que já estava acontecendo na Europa, nos levou, claro, a consequências que não foram positivas, né? Apesar do esforço de todos, inclusive, claro, do governo federal. Eu estava ouvindo aqui, aproveitei a oportunidade, ouvi a coletiva do presidente da República, e é interessante como se tenta falar que o Supremo tirou a responsabilidade do presidente em relação ao seu papel constitucional, legal, que é o do coordenador do Sistema Único de Saúde. O Supremo em nenhum momento tirou essa atribuição do governo federal, né, de forma nenhuma. Então, acho que a gente tem até um vídeo aí circulando agora com as pessoas ligadas ao governo, não estou dizendo que é do presidente, mas de deputadas ligadas ao governo, fazendo um vídeo, tirando a máscara, quer dizer, no momento onde chega uma segunda onda, e uma segunda onda muito mais pesada. O vírus tem levado mais pessoas às UTIs e gerado mais mortes. Veja a desorganização do Sistema Único de Saúde, que é coordenado pelo governo federal junto com governadores e prefeitos, no caso de Manaus. O senhor não acha que o governador de São Paulo avançou o sinal e que isso não é bom para ninguém no Brasil? Olha, Datena, eu não vi a coletiva do governador Dória, eu não gosto de me manifestar sem o conhecimento de toda a coletiva, né? Eu entendo a indignação do governador Dória, vendo o que acontece em Manaus, a desorganização, que é responsabilidade também do governo federal, e nenhuma questão política, mas porque quem coordena o SUS é o governo federal, né? Eu não vi, eu vi só uma parte onde ele diz que tem 60 crianças em UTI que precisam ser transferidas, senão vão perder as vidas por falta de oxigênio. Então, talvez essa indignação tenha levado o governador, que sempre também é uma pessoa que não usa de palavras fora do tom, talvez tenha sido isso. Eu mesmo, Datena, eu não sei se você lembra, no meio da pandemia, que o presidente entrou numa TV e me agrediu verbalmente de forma inacreditável, que eu tive que parar, respirar, refletir, falar o que faz um presidente da República agredir o presidente da Câmara da forma, ou qualquer cidadão brasileiro, da forma como o presidente fez comigo. Então, essas questões, elas acontecem, né? Podem acontecer, mas o mais importante é que eu falei, falta projeto de Brasil, falta planejamento para a crise. Quando ele fala, são só 2 milhões de vacinas que virão da Índia, são 200 milhões de brasileiros, mas o grupo de risco não são 200 milhões de brasileiros. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, o grupo de
risco são 1,5 milhão de cariocas. Então, o que eu estou dizendo é que a gente não pode tratar uma vida com esse desprezo. Tipo, 2 milhões não resolve nada. Resolve 2 milhões lá, mais 10 milhões aqui, mais a produção do Butantan, da Fiocruz, vai resolvendo e vai salvando vidas. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo em conjunto, né? Eu acho que a gente tem que deixar as brigas políticas para outro momento, né? Eu acho que a gente deve deixar claro, sem nenhum tipo de agressão, é responsabilidade sim do governo federal, a coordenação do Sistema Único de Saúde. É responsabilidade do governo federal organizar a questão da vacinação, que foi negada durante muito tempo por parte do entorno do presidente e até agora é negada. Nós sabemos que nós só temos um caminho, que é a vacinação, do meu ponto de vista, e nós temos que trabalhar em conjunto para que a Anvisa decida rápido. Só para encerrar, agradecer a oportunidade, dizer ao presidente da República que, mesmo quando ele debocha, quando ele agride, quando ele menospreza os outros, que ele pode ter certeza que a instituição Presidência da República terá sempre o meu respeito, como presidente da Câmara, como deputado e como cidadão brasileiro. E que eu espero que a gente consiga resolver a vacina. Outro dia, o presidente de um grande laboratório que tem a vacina, que não chegou no Brasil ainda, disse que mandou e-mail para o Ministério da Saúde várias semanas sem resposta, né? É disso que nós estamos falando, um certo descaso, do meu ponto de vista, por não acreditar na vacina, de muitos no entorno do presidente. Então a gente tem que parar de conflitos, o governo não tem que levar nem o presidente crítica para o lado pessoal, as críticas são sempre para contribuir. E eu, como cidadão, como deputado, como presidente da Câmara até 1º de fevereiro, eu quero ajudar, quero colaborar, por isso que eu acho que o parlamento deveria estar funcionando, debatendo e construindo as soluções, como construímos na pandemia. As melhores soluções construídas para o enfrentamento da pandemia foram construídas pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. Olha, gente, você